Se você gosta de histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal. Em busca de sentido. Um psicólogo no campo de concentração. De Viktor Frankl. Parte 1. Este livro não trata de fatos e acontecimentos externos, mas de experiências pessoais que milhares de prisioneiros viveram de muitas formas. É a história de um campo de concentração visto de dentro, contada por um de seus sobreviventes. Não vamos descrever os grandes horrores, já bastante denunciados, embora nem sempre se acredite neles, mas sim as inúmeras pequenas torturas. Em outras palavras, tentarei responder a seguinte pergunta: de que modo se refletia na cabeça do prisioneiro médio a vida cotidiana do campo de concentração? Diga-se de antemão que as experiências aqui relatadas não se relacionam tanto com acontecimentos nos campos de concentração grandes e famosos, mas com os que ocorrem em suas famigeradas filiais menores. É fato notório que justamente estes campos mais reduzidos eram autênticos locais de extermínio. Em pauta estará aqui não a paixão e morte dos grandes heróis e mártires, mas das pequenas vítimas, a pequena morte da grande massa. Não vamos nos ocupar com aquilo que o capo. Nota do tradutor. Prisioneiros que dispunham de privilégios. Fim de nota. Nem este ou aquele prisioneiro pessoalmente importante sofreu ou tem para contar, mas vamos tratar da paixão do prisioneiro comum e desconhecido. Este último não usava o distintivo em forma de braçadeira e era desprezado pelos capos. Enquanto ele passava fome até morrer de inanição, os capos não passavam mal. Houve até algum deles que nunca se alimentaram tão bem em sua vida. Do ponto de vista psicológico e caracterológico, este tipo de pessoa deve ser encarado antes como os SS, ou os guardas do campo de concentração. Os capos tinham se assemelhado a estes, psicológica e sociologicamente, e com eles colaboravam. Muitas vezes eram mais rigorosos que a guarda do campo de concentração, e eram os piores algozes do prisioneiro comum, chegando, por exemplo, a bater com mais violência que a própria SS. Afinal, de antemão, somente eram escolhidos para capos aqueles prisioneiros que se prestavam a esse tipo de procedimento, e caso não fizessem jus ao que deles se esperava, eram imediatamente depostos. Seleção ativa e passiva. O não iniciado que olha de fora sem nunca ter estado num campo de concentração geralmente tem uma ideia errada da situação num campo destes. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência, mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores. É violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração, segundo a versão oficial. Mas há boas razões para supor que o destino seja a câmara de gás, porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos primeiros incapacitados de trabalhar, que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmaras de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros. Cada qual procura proteger-se a si mesmo, ou os que lhes são chegados, pô-los a salvo do transporte, requisitá-los no último momento da lista do transporte. Um fato está claro para todos. Para aquele que for salvo desta maneira, outro terá de entrar na lista. Afinal de contas, o que importa é o número. O transporte terá que ser completado com determinado número de prisioneiros. Cada qual então representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista constam apenas os números dos prisioneiros. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento. De modo que quem quiser pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão, etc.
Não são poucos os que apelam para este truque, por diversas razões. A única coisa que não dá margem a dúvidas e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem ideia de exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome quando quer denunciá-lo, o que geralmente acontece por alegação de preguiça. Simplesmente verifica o número que todo prisioneiro precisa usar, costurado em determinados pontos da calça, do casaco e da capa, e o anotar. Ocorrência muito temida por suas consequências. Voltemos ao caso do transporte previsto. Nesta situação, o prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua vida para os seus, que por eles esperam em casa, e preservar aqueles aos quais se sente ligado de alguma forma no campo de concentração. Por isso, não hesitará em dar um jeito de incluir outra pessoa, outro número no transporte. O que dissemos acima já dá para entender que os capos eram resultado de uma espécie de seleção negativa. Para esta função somente se prestavam os indivíduos mais brutais, embora felizmente tenha havido, é claro, exceções, as quais deliberadamente não vamos considerar aqui. Mas além dessa seleção ativa efetuada, por assim dizer, pelo pessoal da SS, havia ainda uma seleção passiva. Existiam prisioneiros que viviam anos a fio em campos de concentração e eram transferidos de um para outro, passando às vezes por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nesta luta pela preservação da vida e que não hesitavam em usar métodos violentos ou até mesmo trair amigos. Todos nós que escapamos com vida por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, sabemos e podemos dizer, sem hesitação, que os melhores não voltam. Relato do prisioneiro número 119.104. Ensaio psicológico. Quando o ex-prisioneiro 119.104 tenta descrever agora o que vivenciou como psicólogo no campo de concentração, é preciso observar de antemão que naturalmente ele não atuou ali como psicólogo, nem mesmo como médico, a não ser durante as últimas semanas. Cumpre salientar este detalhe, porque o importante não será mostrar o seu modo de vida pessoal, mas a maneira como precisamente o prisioneiro comum experimentou a vida no campo de concentração. Não é sem orgulho que digo não ter sido mais que um prisioneiro comum. Nada foi senão o simples número 119.104. A maior parte do tempo estive trabalhando em escavações e na construção de ferrovias, enquanto alguns poucos colegas de profissão tiveram a sorte de ficar aplicando ataduras improvisadas com papel de lixo em postos de emergências dotados de algum tipo de calefação. Eu, por exemplo, tive de cavar sozinho um túnel por baixo de uma estrada para a colocação de canos d'água. Isto para mim não deixou de ser importante, pois como reconhecimento deste serviço prestado, recebi 2 dos assim chamados cupons prêmio, pouco antes do Natal de 1944. Esses cupons eram emitidos pela firma de construção a qual éramos literalmente vendidos como escravos pelo campo de concentração. Em troca de cada dia de trabalho de um prisioneiro, a firma tinha de pagar à administração do campo determinada quantia. Cada cupom prêmio custava à firma 50 centavos e era resgatado a 5 cigarros no campo de concentração, geralmente apenas depois de passadas algumas semanas. De repente eu estava de posse de um valor equivalente a 12 cigarros. Acontece que 12 cigarros valiam 12 sopas, e 12 sopas realmente significam muitas vezes a salvação da morte por inanição, para 2 semanas ao menos. Somente um capo que tinha seus cupons prêmio garantidos é que podia dar-se ao luxo de fumar cigarros além do prisioneiro que dirigia alguma oficina ou depósito no almoxarifado e que recebia cigarros em troca de favores especiais. Todos os demais, os prisioneiros comuns, costumavam trocar por gêneros alimentícios aqueles cigarros que recebiam através de cupons prêmio, isto é, por meio de serviços adicionais que representavam perigo de vida, a não ser que tivessem desistido de continuar vivendo, por terem perdido as esperanças, resolvendo não gozar dos últimos dias de vida que ainda tinham pela frente. Quando um colega começava a fumar seus poucos cigarros, já sabíamos que havia perdido a esperança de poder continuar. E, de fato, então não aguentava mais. O anterior foi justificar e explicar o título do livro.
Vejamos agora que sentido tem propriamente um relato deste tipo. Afinal de contas, já foi publicado um número mais que suficiente de relatos contando os fatos nos campos de concentração. Aqui, todavia, apresentaremos os fatos apenas na medida em que eles desencadearam uma experiência na própria pessoa. É para a experiência pessoal em si que se voltará o estudo psicológico que segue. Esse tem uma dupla intenção, procurando atingir tanto o leitor que conhece como o que não conhece por experiência própria o campo de concentração e a vida que ali se passa. Para o leitor que o conhece, procuraremos explicar suas experiências com os métodos científicos disponíveis no momento. Para os outros leitores, procuraremos tornar compreensível aquilo que para o primeiro já foi sentido e faltava ser explicado. O objetivo, então, é fazer o não iniciado também compreender a experiência do prisioneiro e suas atitudes, e compreender também aquele número tão reduzido de ex-prisioneiros que sobreviveram, aceitando a sua atitude singular diante da vida, e que constitui uma novidade do ponto de vista psicológico. Pois a atitude dos sobreviventes não é sempre fácil de compreender. Frequentemente ouvimos essas pessoas dizer: "Não gostamos de falar sobre a nossa experiência. Não é necessária nenhuma explicação para quem esteve num campo, e a quem não esteve jamais conseguiremos explicar o que havia dentro de nós, nem tampouco o que continuamos sentindo hoje. É muito difícil fazer uma exposição metódica deste tipo de ensaio psicológico. A psicologia exige distanciamento científico. Será que a pessoa que experimentou a vida no campo de concentração teria o distanciamento necessário durante a experiência, ou seja, na época em que precisou fazer as respectivas observações? Aquele que está de fora tem distanciamento, mas está distante demais do fluxo de vivência para poder colocar qualquer afirmação válida. Pode ser que quem esteve completamente envolvido tivesse muito pouco distanciamento para poder chegar a um julgamento bem objetivo. Ocorre, porém, que somente ele chega a conhecer a experiência em questão. Naturalmente, não só é possível, mas é até mesmo muito provável que o critério que aplica às coisas esteja distorcido. Isto será inevitável. Ser mister tentar excluir da descrição o aspecto particular e pessoal na medida do possível, mas quando necessário, ter também a coragem para uma descrição de cunho pessoal da experiência. Porque, a rigor, o perigo de uma investigação psicológica semelhante não reside em apresentar traços pessoais, mas exclusivamente em tornar-se tendenciosa. Por isso, deixarei que outros destilem mais uma vez o que está sendo apresentado, tirando do extrato dessas experiências subjetivas as suas conclusões impessoais em forma de teorias objetivas. Poderia ser uma contribuição à psicologia do encarceramento, investigada depois da Primeira Guerra e que nos mostrou a doença do arame farpado, dos primeiros campos de concentração. Devemos ser gratos à Segunda Guerra Mundial por ela ter aumentado o nosso conhecimento sobre a psicopatologia das massas. Para parafrasear o título de um livro bastante conhecido de Le Bon, ele nos agraciou com uma guerra de nervos e com todas as experiências do campo de concentração. Neste ponto, quero mencionar que inicialmente não pretendia publicar este livro com meu nome, mas apenas indicando o meu número de prisioneiro. A razão disto estava em minha aversão a todo e qualquer exibicionismo com relação às experiências vividas. O manuscrito já estava concluído quando me convenceram de que uma publicação anônima comprometeria o seu próprio valor, visto que a coragem da confissão eleva o valor do testemunho. Por amor à causa, portanto, desisti também de cortes posteriores, suplantando a aversão do exibicionismo com a coragem de confessar, superando-me assim a mim mesmo. Numa primeira classificação da enorme quantidade de material de observações sobre si mesmo ou sobre outros, do total de experiências e vivências passadas em campos de concentração, poderíamos distinguir 3 fases nas reações psicológicas dos prisioneiros ante a vida no campo de concentração. A fase da recepção no campo, a fase da dita vida no campo de concentração e a fase após a soltura, ou melhor, da libertação do campo. A estação ferroviária de Auschwitz. A primeira fase se caracteriza pelo que poderia chamar de choque de recepção. É preciso lembrar que o efeito de choque psicológico pode preceder a recepção formal, dependendo das circunstâncias. Este foi o caso, por exemplo, daquele transporte no qual eu mesmo cheguei a Auschwitz.
Imagine-se a situação. O transporte de 1.500 pessoas está a caminho há alguns dias e noites. Em cada vagão do trem se estiram 80 pessoas sobre sua bagagem, seus últimos haveres. As mochilas, bolsas, etc., empilhadas impedem quase toda a visão pelas janelas, deixando livre apenas um último vão na parte superior. Lá fora se divisa o primeiro clarão da aurora. Todos achávamos que o transporte se dirigia para alguma fábrica de armamento, onde nos usariam para trabalhos forçados. Aparentemente, o trem para em algum lugar no meio da linha. Ninguém sabe ao certo se ainda estamos na Silésia ou já na Polônia. O apito estridente da locomotiva causa arrepios, ecoando como um grito de socorro ante o pressentimento daquela massa de gente personificada pela máquina e por esta conduzida rumo a uma grande desgraça. O trem começa a manobrar frente a uma grande estação. De repente, do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão surge um grito. Olha a tabuleta! Auschwitz! Naquele momento não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes de câmaras de gás, fornos crematórios e execuções em massa. O trem avança lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar aos poucos a má notícia à sua desgraçada carga humana, Auschwitz. Agora a visão já está melhor. A aurora já permite ver a silhueta de um campo de concentração de colossais dimensões, estendendo-se por quilômetros à esquerda e à direita dos trilhos. Múltiplas cercas de arame farpado sem fim, torres de vigia, refletores e longas colunas de figuras humanas aos farrapos, cinzentas no alvorecer, que avançavam exaustas pelas ruas desoladas do campo de concentração, sem que ninguém saiba para onde. Aqui e ali se ouve um apito de comando, e ninguém sabe para quê. Em alguns de nós, o terror fica estampado no rosto. Eu pensava estar vendo certo número de cadafalsos dos quais pendiam pessoas enforcadas. O horror tomava conta de mim, e isto era bom. Segundo a segundo e passo a passo precisávamos nos defrontar com o horror. Finalmente chegamos à estação de desembarque. Lá fora nenhuma movimentação ainda. De repente, brados de comando daquele jeito peculiar, estridente e rude, que de agora em diante ouviríamos sempre de novo em todos os campos de concentração, cujo som é semelhante ao último berro de um homem assassinado, com uma diferença. O som também é rouco e fanhoso, como se saísse da garganta de um homem que tem que gritar constantemente assim porque está sendo constantemente assassinado. Abrem-se violentamente as portas do vagão e ele é invadido por um pequeno bando de prisioneiros trajando a roupa típica de reclusos. Cabeça raspada, porém muito bem alimentados. Falam todas as línguas europeias possíveis e irradiam todos uma jovialidade que neste momento e situação só pode mesmo ser grotesca. Como a pessoa que está prestes a se afogar e se agarra a uma palha. Assim o meu arraigado otimismo, que desde então sempre me acomete justamente nas piores situações, se agarra a esse fato. Nem é tão má a aparência dessa gente. Eles estão visivelmente bem-humorados, e até rindo. Quem diz que não chegarei também à situação relevante, boa e feliz desses prisioneiros? A psiquiatria conhece o quadro clínico da assim chamada ilusão de indulto. A pessoa condenada à morte, precisamente na hora de sua execução, começa a acreditar que ainda receberá o indulto justamente naquele último instante. Assim nós nos agarrávamos às esperanças e acreditávamos até o último instante que não seria nem poderia ser tão ruim. Olha só o rosto rechonchudo e rosado desses prisioneiros. Nem de longe sonhávamos que se tratava de uma elite, um grupo de prisioneiros escolhidos para receber os transportes dos milhares que nos anos a fio entravam diariamente pela estação de Auschwitz, isto é, para tomar conta de sua bagagem justamente com os valores nela ocultos. Utensílios difíceis de conseguir naquela época e joias contrabandeadas. Auschwitz naquele tempo era sem dúvida um centro singular na Europa da última fase da guerra. A quantidade de ouro, prata, platina e brilhantes que ali se encontrava, não só nos gigantescos depósitos, mas ainda em mãos do pessoal da SS, bem como do grupo de prisioneiros que nos recebia, certamente não tinha paralelo. Certa vez éramos 1.100 prisioneiros num único barracão.
destinado a abrigar no máximo 200, esperando pelo transporte para campos menores, sentados, acocorados ou de pé, no chão de terra, passando frio e com fome. Não havia lugar para que todos se sentassem, menos ainda para se deitarem. Num período de 4 dias, recebemos uma única lasca de pão de 150 gramas. Naquela ocasião, presenciei, por exemplo, uma conversa em que o encarregado do barracão negociava um prendedor de gravata de platina encravado de brilhantes, com um prisioneiro daquele grupo de elite. O grosso desses objetos, entretanto, acabava sendo trocado por aguardente que desse para divertir-se uma noite. Só sei de uma coisa. Esses prisioneiros de muitos anos precisavam de álcool. Quem vai censurar uma pessoa que se entorpece em semelhante situação interior e exterior? Para não falar dos prisioneiros postos a trabalhar nas câmaras de gás e no crematório, e que sabiam perfeitamente que, passado o seu turno, seriam substituídos por outro grupo, e que seguiriam eles mesmos um dia o caminho daquelas vítimas cujos carrascos eram forçados a ser agora. Esse grupo recebia álcool praticamente à vontade, até do pessoal da SS. A primeira seleção. Eu e praticamente todos os integrantes do nosso transporte estávamos, portanto, tomados por essa ilusão de indulto que acredita que tudo ainda pode sair bem, pois ainda não tínhamos condições de entender a razão daquilo que se desenrolava. Somente à noite é que iríamos entender. Mandaram-nos deixar toda a bagagem num vagão, desembarcar e formar uma fila de homens e outra de mulheres, para então desfilar perante um oficial superior da SS. Curiosamente, tive coragem de levar comigo minha sacola, escondida da melhor maneira possível debaixo da capa. Vejo então que a minha coluna se dirige, homem por homem, em direção ao oficial da SS. Fico calculando. Se ele perceber o peso da sacola que me puxa para o lado, haverá no mínimo uma bofetada que me fará voar na lama. Isto eu já conhecia de outra ocasião, mas por instinto, quanto mais me aproximo daquele homem, deixo meu corpo cada vez mais ereto, para que ele não perceba que estou carregando um peso. Ele-o agora à minha frente, alto, esbelto, elegante, num uniforme perfeito e reluzente. Uma pessoa bem trajada e cuidada, muito distante das nossas tristes figuras de rosto sonolento e aparência decaída. Ele se sente muito à vontade. Apoia o cotovelo direito na mão esquerda e com a mão direita erguida executa um leve aceno com o indicador, ora para a direita, ora para a esquerda. Nenhum de nós tinha a menor ideia do significado sinistro daquele pequeno gesto com o dedo, ora para a esquerda, ora para a direita, com frequência muito maior para a direita. Chega a minha vez. Alguém me sussurrou que para a direita, olhando da nossa direção, ia-se para o trabalho. Para a esquerda, para um campo de doentes e incapacitados para o trabalho. Simplesmente deixo os fatos acontecerem. É a primeira vez que faço isso, mas tomarei esta atitude muitas vezes de agora em diante. Minha sacola me puxa para a esquerda, mas me aprumo e fico ereto. O homem da SS me olha criticamente. Parece hesitar. Põe as 2 mãos nos meus ombros. Faço um esforço para assumir uma postura do tipo militar. Fico firme e ereto. Lentamente ele faz girar os meus ombros e lá me vou para a direita. À noite ficamos sabendo o significado desse jogo com o dedo indicador. Era a primeira seleção, a primeira decisão sobre ser ou não ser. Para a imensa maioria do nosso transporte, cerca de 90%, foi a sentença de morte. Ela foi levada a cabo em poucas horas. Quem era mandado para a esquerda marchava diretamente da rampa da estação para um dos prédios do crematório, onde, segundo me contaram pessoas que ali trabalhavam, havia letreiros de diversas línguas europeias que caracterizavam o prédio como casa de banhos. Então, todos os participantes do transporte mandados para a esquerda recebiam um pedaço de sabão marca Riff. Sobre o que se desenrolava dali em diante posso calar-me, depois que relatos mais autênticos já o tornaram conhecido. Nós, a minoria do transporte, ficamos sabendo naquela mesma noite. Perguntei a companheiros que já estavam há mais tempo no campo de concentração, onde poderia ter ido parar o meu colega e amigo P. Ele foi mandado para o outro lado? Sim, respondi. Então podes vê-lo ali, disseram. Onde? Uma mão aponta para uma chaminé distante algumas centenas de metros, da qual sobe assustadora e alta labareda pelo imenso e cinzento céu polonês, para se extinguir em tenebrosa nuvem de fumaça. O que há ali? Ali o teu amigo está voando para o céu.
é a resposta grosseira. Continuo sem entender, mas logo começo a compreender, assim que me iniciam no assunto. Tudo isto já contei por antecipação. Sob o ponto de vista psicológico, ainda tínhamos um caminho muito longo a percorrer, desde o alvorecer na estação até adormecermos pela primeira vez no campo de concentração. Nossa coluna foi obrigada a correr desde a estação escoltada por um pelotão da guarda SS com o fuzil engatilhado, passando pelos corredores de arame farpado carregado de alta tensão, até o banho de desinfecção. Para nós, eleitos na primeira seleção, ao menos um banho real. Mais uma vez era alimentada a nossa ilusão de indulto. A SS até parecia muito afável, mas logo percebemos que eram agradáveis conosco enquanto viam relógios em nossos pulsos, para em tom muito cordial nos persuadir a entregá-los, já que de qualquer forma teríamos de entregar tudo que ainda tínhamos conosco. Cada um de nós pensava consigo mesmo, perdido por perdido, se essa pessoa relativamente amável receber o relógio em caráter particular, por que não? Quem sabe um dia poderá prestar-me algum favor. Desinfecção. Ficamos esperando agora num galpão que forma a antessala da desinfecção. A SS vem com cobertores sobre os quais devem ser jogadas as posses pessoais, todos os relógios e todas as joias. Para a diversão dos prisioneiros antigos que colaboram, ainda há entre nós alguns ingênuos que se arriscam a perguntar se não poderia ficar ao menos com uma aliança, um medalhão, um talismã ou uma lembrança. Ninguém consegue acreditar que de fato tiram literalmente tudo da gente. Procuro conquistar a confiança de um dos prisioneiros antigos. Aproximo-me dele com cuidado. Mostro um rolo de papel no bolso interno da minha capa e digo: olha aqui, tenho comigo um manuscrito científico a ser publicado. Já sei o que vais dizer, já sei. Escapar com vida, salvar a vida nua e crua é tudo. É o máximo que se pode pedir do destino. Mas não posso largar isto. Eu tenho esta mania de grandeza e quero mais. Quero ficar com este manuscrito, preservá-lo de alguma forma. Ele contém a obra da minha vida, compreendes? Ele começa a entender, sim. Começa a sorrir com todo o rosto. Primeiro compassivo, depois como se fosse divertido. Fica de olhar zombeteiro e gozador até botar uma careta e gritar comigo, liquidando a minha pergunta com uma única palavra. Aquela palavra que desde então sempre ouviria como a mais usada no vocabulário do prisioneiro do campo de concentração. Merda. Aí percebo em que pé estão as coisas. Faço aquilo que representa o ápice de toda essa primeira fase de reações psicológicas. Dou por encerrada toda a minha vida até ali. De repente surge uma movimentação no grupo de companheiros do transporte, parados, pálidos de medo, discutindo desorientados. Mas uma vez os comandos gritados com voz rouca, todos são tocados na corrida e aos empurrões para dentro da antessala propriamente dita do banho. Estamos numa poça grande em cujo centro um homem da SS aguarda até que nosso grupo esteja completo. Então começa. Dou 2 minutos. Estou olhando para o meu relógio. Dentro de 2 minutos vocês têm de estar completamente nus. Atirem tudo no chão. Não podem levar nada, exceto sapatos, cintos ou suspensórios, um par de óculos e, no máximo, o bragueiro para quem tem hérnia. Vou cronometrar 2 minutos. Já. Com uma pressa incrível, o pessoal arranca a roupa do corpo. À medida que o tempo vai se esgotando, forçam a roupa, correias e cintos e se despem cada vez mais nervosos e desesperados. Súbito, os primeiros estalos. Sobre os corpos nus descem chicotes. Somos levados para outra sala. Então nos raspam o pelo de cima a baixo. Não somente a cabeça. Não fica um pelo no corpo inteiro. Dali somos tocados para dentro dos chuveiros, entrando mais uma vez em fila. Um prisioneiro mal reconhece o outro, mas é com grande alívio e alegria que alguns constatam que dos chuveiros realmente sai água. O que resta? A existência nua e crua. Enquanto ainda esperamos pelo chuveiro, experimentamos integralmente a nudez. Agora nada mais temos senão esse nosso corpo nu, sem os cabelos. Nada possuímos a não ser literalmente nossa existência nua e crua. O que restou em comum?
com a nossa vida de antes? Para mim, por exemplo, ficaram os óculos e o cinto. Este, entretanto, teria que ser dado em troca de um pedaço de pão mais tarde. Para quem usasse bragueiro, ainda houve uma pequena surpresa especial à noite. O encarregado do nosso barracão pronunciou uma saudação na qual deu a palavra de honra de que quem tivesse costurado dólares ou metal precioso em seu bragueiro seria enforcado por ele pessoalmente, neste barrote aqui, apontando com o dedo. Com muito orgulho declarou ter este direito como encarregado do grupo e segundo o regulamento do campo. Os sapatos com os quais em princípio podíamos ficar foram um capítulo à parte. Calçados de relativa qualidade acabavam sendo tirados da gente, recebendo-se em troca um par que não servia. Deram-se mal àqueles que seguiram o conselho aparentemente bem intencionado dos prisioneiros veteranos da guarda na antessala de cortar o cano de suas elegantes botas e disfarçar esse ato de sabotagem passando sabão no corte. A SS parecia estar esperando justamente por isso e mandou que todos se apresentassem para a vistoria dos sapatos. Quem entrasse em suspeita de ter cortado o cano de sua bota era obrigado a entrar num pequeno quarto contíguo. Pouco depois se ouviam os estalos do açoite e os berros dos torturados. As primeiras reações. Desfez-se assim, uma após outra, qualquer ilusão que alguém do grupo eventualmente ainda tivesse nutrindo. A maioria de nós agora é tomada de algo inesperado. Humor negro. Sabemos que nada mais temos a perder a não ser uma vida ridiculamente nua. Debaixo do chuveiro fazemos comentários engraçados que pretendem ser gracejos. Em atitude meio forçada, cada qual se diverte primeiro consigo mesmo, depois também com os outros. Afinal, do chuveiro realmente sai água? Além do humor negro, aparece ainda outra sensação, de curiosidade. Conheço essa reação numa outra área, como atitude básica em situações especiais na vida. Sempre que eu estava em perigo de vida em ocasiões anteriores, por exemplo, em quedas ao escalar montanhas, das quais me saíra bem, tive durante frações de segundos a mesma atitude frente ao que repentinamente estava sucedendo. Curiosidade, vontade de saber se eu escaparia com vida ou não, com uma fratura na base do crânio ou em outro lugar, etc. Também em Auschwitz dominava esse espírito de curiosidade praticamente fria que distancia as pessoas do seu mundo, fazendo-as encará-lo com objetividade, com a atitude de observar e esperar. A alma retrai-se e procura salvar-se para outro lugar. Estávamos curiosos por saber o que aconteceria agora e quais seriam as consequências. Por exemplo, as consequências de se ficar completamente nu e molhado ao ar livre no frio do outono avançado. E nos dias seguintes, a curiosidade cedeu lugar à surpresa. Surpresa, por exemplo, de não se pegar um resfriado. Mas são muitas as surpresas triviais que ainda aguardam o prisioneiro recém-chegado. Quem é ligado à medicina aprende sobretudo uma coisa: os compêndios mentem. Em algum livro de estudo constatava que a pessoa não consegue aguentar mais que determinado número de horas sem dormir. Eu mesmo tinha a convicção de que havia certas coisas que eu simplesmente não conseguiria fazer. Não poderia dormir, caso não conseguiria viver sem. Na primeira noite em Auschwitz, dormia em beliches de 3 andares, e em cada andar, medindo mais ou menos 2 por 2 por 5 metros, dormiam 9 pessoas em cima de tábua pura, e para cobrir-se havia 2 cobertores para cada andar, isto é, para 9 pessoas. Naturalmente só podíamos nos deitar de lado, apertados e forçados um contra o outro, o que por outro lado, face ao frio reinante do barracão sem calefação, não deixava de ter suas vantagens. Não era permitido levar sapatos para os beliches. Em grave infração ao código, um ou outro os usava à guisa de travesseiro, mesmo estando totalmente enlameados. No mais, nada nos restava senão apoiar a cabeça sobre o braço, mesmo que quase o destroncasse. Mas o sono leva consigo o estado consciente, eliminando também o dolorido da posição. Outras coisas surpreendentes que se consegue fazer. Passar meses ou anos no campo de concentração sem escovar os dentes, e mesmo assim ter uma gengiva em estado melhor que nunca, apesar da considerável deficiência de vitaminas. Ou usar a mesma camisa durante metade de um ano, até ela ficar completamente irreconhecível. Não poder lavar-se de forma alguma nem parcialmente, por estar congelada a água nos canos do lavatório. Não ficar com pus nas mãos feridas e sujas de trabalhar na terra.
claro, enquanto não houvesse sintomas de congelamento. Uma pessoa de sono leve que costumava acordar com o menor ruído no quarto ao lado, apertar-se agora contra um companheiro que ronca a plenos pulmões a poucos centímetros de seu ouvido e consegue cair em sono profundo logo depois de deitar. Então nos dávamos conta da verdade daquela frase de Dostoiévski, que define o ser humano como o ser que a tudo se habitua. Podem perguntar-nos. Nós sabemos dizer até que ponto é verdade que a pessoa a tudo se acostuma, sem dúvida, mas ninguém pergunte de que modo. Entrar no fio? A nossa investigação psicológica, no entanto, ainda não havia chegado até lá. Nem tampouco nós, prisioneiros, já atingíramos este ponto no curso dos eventos. Estávamos ainda na primeira fase da reação psicológica, face à situação sem saída, ao perigo de morte a nos espreitar a cada dia, a cada hora e minuto. Face à proximidade da morte de outros, da maioria, era natural que quase todos pensassem em suicídio, mesmo que apenas por um momento. Em virtude de certa convicção pessoal, que se esclarecerá adiante, na primeira noite em Auschwitz, pouco antes de adormecer, fiz a mim mesmo a promessa, uma mão apertando a outra, de não ir para o fio. Esta expressão corrente no campo designava um método usual de suicídio, tocar no arame farpado, eletrificado em alta tensão. Tomar a decisão negativa de não ir para o fio não era difícil. Afinal de contas, a tentativa de suicídio não fazia muito sentido. O mero cálculo de probabilidade, a expectativa de vida estatística praticamente excluía o prisioneiro comum do minguado percentual daqueles que ainda sobreviveriam às seleções vindouras, nos mais diversos tipos. Em Auschwitz, o internado em estado de choque não tem medo algum da morte. Nos primeiros dias de sua estada, a câmara de gás nem de longe representa um horror. Para ele, o gás é algo que o poupa de cometer suicídio. A julgar por repetidas manifestações de companheiros, o choque da recepção não chegou a me abater muito. Isso eu admito. Mesmo assim, somente pude dar um sorriso e bem sincero, quando na manhã após a primeira noite em Auschwitz sucedeu o que vou contar. Durante o período em que era proibido sair da barraca sem incumbência expressa, um conhecido colega que chegara a Auschwitz semanas antes de nós, infiltrou-se em nossa barraca. Queria tranquilizar-nos, dar esclarecimento e consolo. Magro a ponto de não o conhecermos logo, mas mostrando-se bem disposto e despreocupado, forneceu-nos algumas dicas. Não tenham medo. Não se preocupem com as seleções. Médicos têm mais chances com o M, que era médico-chefe da SS. Não era verdade, porém, não quero entrar no mérito da questão, nem quão diabólica era essa aparência que se dava ao mencionado médico. O médico do bloco, prisioneiro como nós, homem de uns 60 anos, contou-nos que implorara o Dr. M que poupasse seu filho destinado à câmara de gás. O Dr. M, entretanto, lhe o negou fria e terminantemente. Só aconselho e peço uma coisa. Vocês têm que fazer a barba todos os dias, seja de que jeito for, nem que seja com um caco de vidro. Mesmo que vocês tenham de sacrificar o último pedaço de pão para que alguém faça a sua barba. Vocês então parecem mais jovens, o rosto fica mais rosado depois de raspado. Não fiquem doentes de jeito nenhum, nem com aparência de doentes. Se vocês querem continuar com vida, só há um jeito: dar a impressão de ser capazes de trabalhar. Basta alguém ficar mancando por qualquer ferimento banal ou o sapato está apertado. Se a SS vê alguém nesse estado, convoca-o com um aceno. E no dia seguinte é certo que ele vai para a câmara de gás. Sabem o que nós chamamos de muçulmano? Uma triste figura, um decrépito de jeito adoentado e magro que não aguenta mais trabalho pesado. Mais cedo ou mais tarde, geralmente em seguida, todo muçulmano acaba na câmara de gás. Por isso, repito, vocês têm de fazer a barba, têm que andar com postura, então não precisam ter medo da câmara de gás. Assim como vocês estão parados na minha frente, mesmo só com 24 horas de vida no campo, vocês todos não precisam ter medo algum da câmara de gás. Afora talvez você. E apontou para mim. Você não vai ficar bravo comigo, não é? Mas eu digo isso abertamente para vocês. Só mesmo ele, talvez. E acenou com a cabeça mais uma vez em minha direção. Dentre vocês todos, só ele entra em cogitação na próxima seleção. Portanto, vocês podem ficar tranquilos. Eu juro. Naquela ocasião dei um sorriso.
e estou convicto de que qualquer outro na minha situação e naquele dia não teria reagido de outra forma. Gerthold Ephraim Lessing foi quem uma vez disse: quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder. Ora, numa situação normal, uma reação anormal simplesmente é a conduta normal. Também como psiquiatras, esperamos que uma pessoa, quanto mais normal for, reaja de modo mais anormal ao fato de ter caído numa situação anormal, como seja de ter sido internada num manicômio. Também um prisioneiro, ao ser internado num campo de concentração, demonstra um estado de espírito anormal, embora não deixe de ser uma reação psicológica natural e conforme ainda se mostrará típica naquelas circunstâncias. Apatia. O tipo de reação que acabamos de caracterizar começa a se alterar depois de poucos dias. Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa aos poucos vai morrendo interiormente. Afora as diversas reações emotivas acima descritas, o prisioneiro recém-internado ainda experimenta, durante o primeiro período de sua estada no campo, outras sensações extremamente torturantes, que passam a mortificá-lo. Surge, sobretudo, indizível saudade de seus familiares, uma saudade tão ardente que só resta uma sensação, a de se consumir. Além disso, há o nojo de toda a fealdade que o cerca, interior e exterior. Como a maioria de seus companheiros, o prisioneiro está vestido em farrapos tais que a seu lado um espantalho teria ares de elegância. Entre as barracas no campo de concentração, há somente um lodaçal, e quanto mais se trabalha em sua eliminação, tanto mais se entra em contato com a lama. É justamente o recém-internado que costuma ser destacado para grupos de trabalho nos quais terá de se ocupar com a limpeza de latrinas, eliminação de excrementos, etc. Quando estes são transportados sobre terreno acidentado, geralmente não escapamos de levar uns respingos do líquido abjeto. Qualquer gesto que revele uma tentativa de limpar o rosto, com certeza provocará uma bordoada do capo, que se irrita com a excessiva sensibilidade do trabalhador. A mortificação dos sentimentos normais continua avançando. No começo, o prisioneiro desvia o olhar ao ser convocado, por exemplo, para assistir ao exercício coletivo de algum grupo. Por enquanto, ele não consegue suportar a cena de pessoas sendo sadicamente torturadas, vendo companheiros subindo e baixando horas a fio na sujeira, ao ritmo ditado a porrete. Passados alguns dias ou semanas, contudo, ele reage de forma diferente. De manhã cedo, ainda no escuro, está com o grupo de trabalho, pronto para sair marchando numa das ruas do campo. Frente ao portão de entrada, ouve gritos, olha e observa como um companheiro seu é esmurrado até cair no chão, e isto várias vezes. É levantado e sempre de novo derrubado a socos. Por quê? Porque está ardendo em febre. Mas só pôde pedir que controlassem a sua temperatura à noite, fora do tempo hábil para dar baixa no ambulatório. Agora ele é punido pela vã tentativa de receber baixa de manhã para não precisar marchar para o trabalho externo. O recluso observador, em pleno segundo estágio de suas reações psíquicas, não mais tenta ignorar a cena. Indiferente, já insensível, pode ficar observando sem se perturbar. Outra, quando ele mesmo à noite fica se espremendo no ambulatório na esperança de receber 2 dias de repouso por causa de suas lesões ou de seu edema, por causa de sua febre, de sorte que não necessita sair para o trabalho durante esses 2 dias. Não se deixa perturbar ao ver um menino de uns 12 anos, para o qual não mais havia calçados no campo, e que por isso fora obrigado a ficar por horas a fio de pés descalços na neve, prestando serviços externos durante o dia. Os dedos dos pés do menino estão crestados de frio, e o médico do ambulatório arranca com a pinça os tocos necróticos e enegrecidos de suas articulações. O nojo, o horror, o compadecimento, a revolta, tudo isso nosso observador já não pode sentir nesse momento. Padecentes, moribundos e mortos constituem uma cena tão corriqueira, depois de algumas semanas num campo de concentração, que não conseguem sensibilizá-lo mais. Por certo tempo estive deitado no barracão, em que estavam aquartelados os que sofriam de tifo exentemático, em meio a pacientes com febre alta e em pleno delírio, muitos deles às portas da morte. Mas um acaba de morrer, que acontece pela enésima vez. Sim,
pela enésima vez, sem despertar um mínimo de reação ou sentimento? Fico observando como um companheiro depois do outro se aproxima do cadáver ainda quente. Um lhe surrupia o resto de batatas encardidas do almoço. Outro verifica que os sapatos de madeira do cadáver ainda estão um pouco melhor que os seus próprios. Um terceiro tira o manto do morto. Outro, afinal, ainda fica contente por surrupiar um barbante. Imagine. Fico olhando apático. Finalmente, dou-me um empurrão e me animo a convencer o enfermeiro a levar o corpo para fora do barracão, um galpão de chão batido. Quando ele resolve fazê-lo, pega o cadáver pelas pernas. Falo rolar em direção ao estreito corredor entre as duas fileiras de tábuas à esquerda e à direita, sobre as quais estão deitados os 50 enfermos acometidos da febre, para então arrastá-lo pelo chão acidentado até chegar à porta do barracão. Dali sobe 2 degraus para fora, em direção ao ar livre, o que já é um problema para nós debilitados pela fome crônica. Sem auxílio das mãos, sem nos puxarmos para cima segurando nos postes, todos nós, que já estamos há meses no campo, há muito não conseguimos mais levantar o próprio peso do corpo somente com a força das pernas, para vencer esses 2 degraus de 20 centímetros. Agora o homem chega até ali com o cadáver. Com muito esforço, ele se alça primeiro e depois o morto. Primeiro as pernas, depois o tronco e finalmente o crânio, que dá lúgubres pancadas nos degraus. Logo em seguida é trazido o barril com a sopa, que é distribuída e avidamente sorvida. O meu lugar fica em frente à porta, do outro lado da barraca, próximo da única janelinha, um pouco acima do solo. Minhas mãos geladas se aconchegam à vasilha quente de sopa, enquanto sorvo seu conteúdo sofregamente. Por acaso dou uma espiada para fora da janela. Lá o cadáver recém-tirado do barracão a fitar a janela de olhos esbugalhados. Há apenas 2 horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando a sopa. Se eu não tivesse ficado espantado com minha própria insensibilidade, de certa forma por curiosidade profissional, esta experiência nem se teria fixado em minha memória, de tão pouco sentimento que o fato todo me despertou. O que dói? A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso características do que designamos de segunda fase dentro das reações anímicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em cada hora. Esta ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. No campo de concentração se é espancado pelas razões mais insignificantes, ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra está sendo distribuída a merenda. Colocamo-nos em fila. Aquele que se encontrava atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento, o que não deve ter agradado o guarda da SS, talvez por um capricho de simetria ótica, embora do ponto de vista disciplinar isto fosse simplesmente irrelevante e supérfluo. Afinal de contas, estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti 2 violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado o cacetete. A dor física causada por golpes não é o mais importante, por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão é o que mais dói numa hora dessas. Assim é incompreensível que um golpe, que nem chega a acertar eventualmente, pode doer até muito mais. Exemplo. Certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro, em plena tempestade de neve. A tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto de entupir com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento, a fim de tomar fôlego, e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante, o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo, a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada,
e sim o fato de que para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer uma repreensão. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito foi o que senti. Chama-se a atenção de um bicho qualquer, assim se adverte o animal doméstico de seu dever. O animal com que se tem relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. O escárnio faz a música. O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros que junto com ele carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem de nascença uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para as pessoas com defeito físico como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A pouco passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar os outros consigo. Como ainda não tenho um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer, em tom de deboche, que nós, velhacos, não tínhamos espírito de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão, que estava completamente congelada, em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água. Na época eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo e de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas, que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, traja um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa: "Seu vagabundo, estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar, mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em 2 dias acabo com você. Logo se vê que em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Comerciante, hein? Para mim, tanto faz. Tenho que levar a sério sua ameaça de acabar comigo em pouco tempo." Fico parado de pé e o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico, especialista. "O quê? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas, isto sim." "Senhor capataz, por casualidade, meu trabalho principal era feito de graça, em ambulatório para os pobres." Isto foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que, mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho se mostrava muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhe dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo com visível compreensão profissional e impressionei-o com uma diagnose caracterológica sobre sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então, ele me era muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia, isto porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado, na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Isto para mim foi de um valor enorme. Imagine-se a situação. De manhã cedo, ainda no escuro, entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão de se postar nas últimas fileiras. Acontece que, em caso de se precisar homens para outro comando de trabalho desagradável e impróprio, chega o chefe do campo, momento temido este, para buscar o número necessário de prisioneiros perfeitamente nas últimas fileiras. Esses então têm que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e ao qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido por várias razões. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros.
e a vítima de sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isto, porém, jamais poderia acontecer-me enquanto durassem as confidências com o meu capo. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido ao seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internados no campo, nessa época eu já sofria graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão tensa que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés crestados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia-se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repentinamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que os que vinham atrás também caíssem sobre ele. Neste caso, aquela parte da coluna tinha que parar, e esta se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo, e choviam coronhadas sobre os companheiros para que se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeitos teriam sobre a respectiva fileira essas repetidas perturbações, e por isso, tanto menos se teria que ficar parado para então alcançar os outros na corrida. A despeito dos pés doloridos, por isso me dava por satisfeito, porque podia, como médico e psiquiatra, honorários do senhor capo, marchar ao lado dele na primeiríssima fileira, e por conseguinte em ritmo uniforme. Isto para não falar de emolumentos adicionais, quando da distribuição da sopa do meio-dia, enquanto ainda havia sopa. O capo, ao chegar à minha vez, mergulhava a concha mais fundo no barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, este capo, um ex-oficial, teve a coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como um bom trabalhador. Pouco adiantou. Porém, mesmo assim, mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte, o capo me contrabandeou para outro comando de trabalho. Com este episódio relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta, não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que vem com tudo isso. Naquela ocasião, o sangue me subiu violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. Um indivíduo. Devo reconhecer que essa observação posterior perante os companheiros que me rodeavam me aliviou de certa forma, embora pareça infantil. Tão ordinário e de aspecto tão brutal que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não o teria deixado entrar nem na sala de espera. Entretanto, também havia capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar a nossa situação, ao menos no local da obra. É verdade que também eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal, em menos tempo, renderia muito mais que nós. Entretanto, aceitavam nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática, era menos ainda. De que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares igualmente levados para campos de concentração ou logo executados em câmaras de gás, que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte, diariamente e a qualquer momento, etc., etc. Certa vez dei-me até ao luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole. Se o senhor aprender comigo a fazer punções cerebrais em poucas semanas, como eu estou a aprender a trabalhar com terra com o senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ao que ele sorriu. A apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário da autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. Toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida, a própria e a do outro. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem, quando voltavam do local de trabalho ao campo, à noitinha, numa exclamação bem típica: "Então passou mais um dia." Os sonhos dos prisioneiros.
Compreende-se perfeitamente que naquela situação psicológica sem saída e sob a pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida anímica parece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação psicanalítica entre os companheiros costumavam falar de uma regressão da pessoa no campo de concentração, de um retraimento a uma forma mais primitiva da vida anímica. Essa primitividade dos desejos e anseios se revela nos sonhos típicos dos reclusos. Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, com tortas, cigarros e uma banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas falo experimentar a satisfação das mesmas em sonhos primitivos. Outra coisa é o efeito desse sonho sobre quem sonha, no momento em que desperta para a realidade do campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade do campo. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que, pessoalmente, sempre tive penas de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso, eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Neste instante, assustei-me do meu propósito e retirei a mão que já ia despertar o companheiro do seu sonho, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade. Fome. Face ao estado de extrema subnutrição em que se encontram os prisioneiros, é compreensível que, entre os instintos primitivos que representam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observemos os prisioneiros de um modo geral quando não estão no lugar de trabalho, no momento em que não estão sendo tão rigorosamente vigiados. A primeira coisa de que se começam a falar é comida. Imediatamente alguém começará por perguntar ao colega que trabalha ao seu lado no valo qual o seu prato favorito. Começam a trocar receitas e compor menus para o dia em que pretendem convidar-se mutuamente para um reencontro futuramente, depois de libertos e de volta em casa. Este assunto os fascina tanto que não conseguem largá-lo antes do convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número. Por exemplo, alertando os que estão no valo da chegada do guarda. Eu, pessoalmente, sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva sobre comida. No campo costumava-se chamá-la de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias muito intensas e carregadas de sentimentos, quando ele já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira às reduzidíssimas rações e quantidades de calorias. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na área fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada, distribuída uma vez durante o dia, e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podiam ser 20 gramas de margarina, ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo, ou mel artificial, ou uma colher de marmelada rala, etc., alternando a cada dia. Em termos das calorias, esta alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerando o pesado trabalho físico, a exposição a temperaturas abaixo de zero, com agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes que estavam sendo poupados, que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria a sua própria vez. Afinal,
O grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas, baseados nos quais se podia prever com boa margem de segurança o tempo de vida que ainda restava para alguém. Este não vai muito longe, ou este vai ser o próximo. Era o que segredávamos um ao outro à noite, quando matávamos os piolhos, antes de nos deitar. Víamos o nosso corpo nu e cada qual ficava pensando consigo mesmo. Na realidade, esse corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana. Uma massa cercada de arame farpado, comprimida em algumas cabanas de chão batido. Uma massa da qual diariamente apodrecia um certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva de pensamentos sobre comida ou sobre certos pratos favoritos, pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperassem ansiosamente pelo tempo em que pudessem alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente, não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente acabasse aquela situação indigna de não se conseguir mais pensar em outra coisa senão comer. Quem não passou por isto ainda dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos íntimos que se desenrolam na pessoa do faminto. Não é fácil imaginar o que significa estar no valo, empunhando a picareta e ficar sempre atento, à espera da sirene indicar 9:30 ou 10 horas, ou da pausa de meia hora ao meio-dia, com a distribuição da merenda perguntando repetidamente as horas ao capataz, ou mesmo a passantes civis, caso não fossem pessoas intratáveis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa, com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos de frio. Quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca para então, no último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nesta manhã havíamos jurado aguentar até o meio-dia. Nosso tempo era tomado por intermináveis discussões sobre a conveniência ou não de se comer aos poucos ao longo do dia. A minguada ração de pão que nos últimos tempos era distribuída apenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de comer tudo de uma vez, assim que recebido. Isto teria duas vantagens. Deste modo, matava-se o pior da fome ao menos uma vez por dia, se bem que por pouco tempo. E, em segundo lugar, eliminava-se a possibilidade de roubo ou perda da ração por descuido. O partido contrário, por sua vez, dispunha de outros argumentos. No que tange a mim, acabei me convertendo a este segundo grupo. Tinha para isso as minhas razões pessoais. Durante as 24 horas diárias no campo de concentração, o momento mais terrível era o despertar. Os 3 apitos estridentes que davam a ordem de levantar nos arrancavam sem dó nem piedade do sono da exaustão e de ansiosos sonhos. Ainda em plena madrugada, chegava o momento de enfrentar a luta com os sapatos molhados, nos quais mal e mal se conseguia enfiar os pés feridos e inchados pelo edema da fome. Nos primeiros minutos de vida acordada, começavam as lamúrias e as imprecações contra objetos como, por exemplo, os arames usados para substituir os cadarços, mas que de vez em quando acabavam quebrando. Ainda se ouvia companheiros de muita fibra chorarem como crianças porque doravante tinham que sair descalços rumo ao local de convocação, carregando nas mãos os sapatos demasiadamente apertados por causa da umidade. Nesses minutos terríveis eu tinha um mísero consolo: tirar do bolso um pedacinho de pão guardado da noite anterior e mastigá-lo todinho, entregue a esse prazer. Sexualidade. A subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso na segunda fase de sua adaptação interior à vida do campo de concentração elevem para o primeiro plano de consciência o impulso de alimentação. Provavelmente é também o estado de subnutrição que explica o fato de o instinto sexual, de modo geral, não se manifestar, afora o efeito de choque inicial. Somente assim é possível compreender aquilo que surpreende o psicólogo nesse aquartelamento maciço de homens. Em contraste com a vida de outros alojamentos em massa, quartéis e similares, não ocorre aqui qualquer depravação sexual.
E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas em sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em sonhos. Ausência de sentimentos. Na grande maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória a necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida constantemente ameaçada suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a este interesse exclusivo. Assim se explica a ausência absoluta de sentimento por parte do prisioneiro quando avalia os acontecimentos. Quando inexperiente, tomei consciência desta frieza de forma drástica ao ser transferido de Auschwitz para um campo filial em Dachau, na Baviera. O trem que transportava cerca de 2.000 prisioneiros passava por Viena. Cruzamos por uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava defronte ao beco em que está a casa onde nasci e na qual vivi décadas inteiras da minha vida, até o momento em que fui deportado. Éramos cerca de 50 homens num pequeno vagão de prisioneiros, que tinha 2 pequenas aberturas com grades. Apenas alguns de nós podiam sentar-se no chão, enquanto os demais eram forçados a ficar de pé horas a fio. Estes geralmente se apinhavam junto às aberturas. Eu também era um deles. Aquilo que pude entrever da minha cidade natal, por entre as cabeças à minha frente, através das grades, pondo-me nas pontas dos pés, tinha para mim um aspecto fantasmagórico ao extremo. Todos nós sentíamos mais mortos que vivos. Supunhamos que o transporte se dirigisse para Mauthausen. Por isso achávamos que não viveríamos mais que 1 ou 2 semanas, em média. Enxergava as ruas, praças e casas da minha infância, da minha terra natal. Era um sentimento bem nítido, como se eu já tivesse morrido, como um morto olhando do além, um fantasma a contemplar esta cidade de aspecto fantasmagórico. O trem parte da estação depois de longas horas de espera. Agora vem o beco, o meu beco. Começo a implorar como um mendigo. Os que estão à minha frente são jovens, embora já tenham atrás de si muitos anos no campo de concentração. Razão porque uma viagem como aquela representa para eles uma rica safra de novas impressões e experiências, de modo que ficam espiando com muita curiosidade pela abertura. Peço-lhes que me deixem passar à frente só por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio bruscos, meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam meu pedido, que é quitado com a observação. Tantos anos você viveu ali? Bom, então já viu o suficiente. Política e religião. A falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos no campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Tudo o mais necessariamente parece um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isto dá origem a um retraimento ante todas as questões intelectuais e culturais, de todos os interesses mais elevados. De um modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural. A parte desse fenômeno, mais ou menos geral, existem apenas 2 áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política, o que não é de surpreender, e em segundo lugar, a religião, o que não deixa de ser notável. No campo de concentração, todos discutem política quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante sobre a situação militar do momento, etc. Como, porém, a maioria deles se contradizem, havendo uma rápida sucessão de boatos incoerentes entre si, eles representam mais uma contribuição para a desgastante guerra de nervos, que se processa nas almas dos prisioneiros. Com frequência cada vez maior eram desfeitas as esperanças de um breve final da guerra, despertadas pela maioria dos boatos otimistas. Alguns acabavam caindo em desespero definitivo. Justamente os otimistas incuráveis entre nós eram os que mais nos enervavam. O interesse religioso dos prisioneiros, na medida em que surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam pela vitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante neste sentido deve ter sido a reação aos cultos improvisados. No canto de algum
algum barracão ou num vago de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. O tifo exantemático, que atacou, como se sabe, quase todos os reclusos no inverno e na primavera de 1945, acarretou grande mortandade entre os doentes extenuados, que faziam trabalhos forçados até não poder mais, pessimamente alojados, geralmente sem receber qualquer assistência médica. Alguns dos sintomas desta doença eram muitíssimo desagradáveis. Uma repugnância quase que insuperável por qualquer bocado de comida, o que representava uma ameaça adicional para a vida, e ainda os terríveis delírios. Para escapar deles, fiz o mesmo que muitos outros. Procurei manter-me acordado a maior parte da noite. Por horas a fio eu fazia discursos mentalmente. Por fim passei a reconstruir com rabiscos estenográficos e minúsculos pedaços de papel aquele manuscrito que tive que jogar fora antes da desinfecção em Auschwitz. O caso mais angustiante de delírio, entretanto, foi-me relatado a respeito de um companheiro que, sabendo-se próximo da morte, quis orar, mas não conseguiu articular as palavras, transtornado pela febre. Uma sessão espírita. Vez por outra, podia surgir também um debate científico no campo de concentração. Certa vez presenciei algo que, embora me fosse de certa forma afim do ponto de vista profissional, eu jamais conhecera na vida normal. Uma sessão espírita. O médico-chefe do campo, que teve um palpite de que eu era um psicólogo profissional, convidou-me para uma reunião altamente secreta, no pequeno compartimento em que morava, na enfermaria. Reuniu-se ali um pequeno círculo no qual também se achava, em flagrante infração do código, o suboficial de saúde do nosso campo. Um colega estrangeiro começou a conjurar os espíritos numa espécie de reza. O secretário da enfermaria estava sentado frente a uma folha de papel em branco, devendo segurar um lápis sobre a mesa, sem qualquer intenção consciente de escrever. No curso de 10 minutos, ao fim dos quais a sessão foi interrompida com a alegação de terem falhado os espíritos ou o médium, seu lápis foi traçando muito lentamente algumas linhas sobre o papel, as quais podiam ser claramente decifradas como vai victis. Afiançou-se que o secretário jamais aprendera latim, nem tampouco teria ouvido as palavras vai victis, ai dos vencidos. Se alguém me perguntasse, eu diria que, sem saber, ele já deveria ter ouvido estas palavras alguma vez em sua vida, assim como também a respectiva tradução. E a nossa situação de então, poucos meses antes da nossa libertação, ou seja, do final da guerra, ensejava o espírito de seu subconsciente, pensar justamente nessas palavras. A fuga para dentro de si. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo das circunstâncias e a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil situação externa no campo de concentração de forma sem dúvida dolorosa. Esta, não obstante, ter para eles feitos menos destrutivos em sua existência espiritual, pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Esta é a única explicação para o paradoxo de, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida num campo de concentração do que as pessoas de natureza mais robusta. Para tornar este tipo de experiência mais ou menos compreensível, vejo-me outra vez obrigado a reportar-me às coisas pessoais. Recordo-me de quando saíamos do campo de manhã cedo, marchando rumo à obra. Ouve-se uma voz de comando. Grupo de trabalho Waignut. Marchar. Esquerda. 2, 3, 4. Esquerda. 2, 3, 4. Cabo de fila lateral. Esquerda. Esquerda. E esquerda. Boinas fora. Estes os brados que a memória faz ressoar em meus ouvidos. Ao grito de boinas fora, passamos pelo portão do campo.
Os refletores estão focados sobre nós. Quem não marchar ereto e bem alinhado na fileira de 5 homens pode contar com um pontapé. E haverá algo pior para quem, pensando em se resguardar do frio, ousar cobrir de novo as orelhas com a boina, antes que a voz de comando o autorize. Prosseguimos na escuridão aos tropeços, sobre as pedras e longas poças d'água na zona de acesso ao campo. Os guardas de escolta ficam berrando e nos espicaçam com a coronha de seus fuzis. Quem tem os pés muito feridos, dê o braço ao seu companheiro ao lado, cujos pés doem um pouco menos. Mal e mal trocamos alguma palavra. O vento gelado antes de nascer o sol não o permite. Com a boca escondida atrás da gola da capa, o companheiro que marcha ao meu lado murmura de repente: se nossas esposas nos vissem agora, tomara que estejam passando melhor no campo de concentração em que estão. Espero que não tenham ideia do que estamos passando. E eis que aparece à minha frente a imagem de minha mulher. Quando nada mais resta. Enquanto avançamos aos tropeços, quilômetros a fio, vadeando pela neve ou resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhum de nós pronuncia uma palavra mais, mas sabemos neste momento que cada um ainda só pensa em sua mulher. Vez por outra, olho para o céu aonde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte em que se assoma a alvorada por detrás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva, que eu jamais conhecera antes na vida normal. Converso com minha esposa, ouço-a responder, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar como que a exigir e a animar ao mesmo tempo. E tanto faz se é real ou não sua presença. Seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada. A verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora as coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia, em fé humana, a redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente no sofrimento reto, no sofrimento de cabeça erguida. Nesta situação, a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada. Pela primeira vez na vida entendo o que quer dizer: os anjos são bem-aventurados na perpétua contemplação, em amor, de uma glória infinita. À minha frente um companheiro cai por terra, e os que vão atrás dele também caem. Num instante o guarda está lá e usa seu chicote sobre eles. Por alguns segundos se interrompe minha vida contemplativa, mas no abrir e fechar de olhos eleva-se novamente minha alma. Salva-se mais uma vez do aquém, da existência prisioneira, para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido. Eu pergunto, ela responde. Ela pergunta, eu respondo. Alto! Chegamos ao local da obra. Cada qual busque sua ferramenta. Cada um pegue uma picareta e uma pá. E todos se precipitam para dentro do galpão completamente às escuras, para arrebanhar uma pá jeitosa ou uma picareta mais firme. Como é? Não vão se apressar, seus cachorrinhos imundos? Dali a pouco estamos no valo, cada um em seu lugar da véspera. A picareta estilhaça o chão congelado, soltando até fagulhas. Nem mesmo os cérebros ainda degelaram, os companheiros continuam calados. Meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela e ela continua falando comigo. De repente me dou conta. Nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, a seu ser assim, nas palavras dos filósofos, que a sua presença e seu estar aqui comigo podem ser reais sem sua existência física em si.
e independentemente de seu estar com vida. Eu não sabia, nem poderia ou precisaria saber se a pessoa amada estava viva. Durante todo o período do campo de concentração não se podia escrever nem receber cartas, mas isto naquele momento de certa forma não tinha importância. As circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor, na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela ocasião tivesse sabido, minha esposa está morta. Acho que este acontecimento não teria perturbado o meu enlevo interior naquela contemplação amorosa. O diálogo intelectual teria sido intenso e gratificante em igual escala. Naquele momento me apercebo da verdade. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Meditação no valo. A vida no campo de concentração pode ser transferida para o íntimo naquela pessoa que está disposta para tal. O efeito desta intimização está na fuga do vazio e da desolação, da seca espiritual da existência atual para o refúgio no passado. Absorta em si mesma, a fantasia da pessoa sempre volta a reviver experiências passadas. Mas o que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e sim, muitas vezes, um fato corriqueiro, as coisas mais insignificantes de sua vida anterior. Na lembrança nostálgica, elas se apresentam sublimes ao prisioneiro. Distanciada da vida real, voltada para o passado, a vida interior recebe um cunho peculiar. O mundo e a vida lá fora estão muito distantes. O espírito tem saudade deles. A gente anda de bonde, chega em casa, abre a porta da frente, o telefone toca. A gente caminha para atender e acende a luz do quarto. São detalhes aparentemente irrisórios como estes que o prisioneiro gosta de lembrar. A doce recordação desses pormenores o comove até as lágrimas. Esta tendência para a intimização, ao manifestar-se em certos prisioneiros, possibilita a mais viva percepção da arte ou da natureza. A intensidade dessa experiência faz esquecer por completo o mundo que o cerca e todo o horror da situação. Certa vez, no transporte de prisioneiros de Auschwitz para o campo de concentração na Baviera, estávamos outra vez olhando por entre as grades da abertura de um vagão. Quem tivesse visto nossos semblantes arrebatados a contemplar as montanhas de Salzburgo, cujos picos resplandeciam das cores rubras do sol poente, jamais acreditaria tratar-se de rostos de pessoas que nada mais esperavam da vida. Mesmo assim, ou quem sabe justamente por isso, eles estavam enlevados ante a beleza natural que não viam há anos. E mesmo dentro do campo, alguém chama a atenção do companheiro de trabalho para algum quadro deslumbrante que está ao alcance dos olhos. Como certo dia, em plena floresta bávara, onde nos pusemos a construir gigantescas fábricas subterrâneas de armamento. Entre aqueles pinheiros altíssimos, o sol poente resplandecia como na famosa aquarela de Dürer. Outra vez à noitinha estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato de sopa na mão, quando entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de chamada da turma. Apesar de toda a nossa fadiga e do frio lá fora, só para não perdermos uma visão magnífica do pôr do sol, vimos então o ocaso incandescente e tenebroso, com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e em constante transfiguração de fantásticos perfis de cores sobrenaturais, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando pouco mais abaixo com os desolados barracos cinzentos do campo de concentração e a lamacenta área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o céu incandescente. E alguém exclamou após alguns minutos de silêncio arrebatado: "O mundo poderia ser tão belo." Monólogo na madrugada. Estás no valo trabalhando. O crepúsculo que te envolve é cor de cinza. O céu acima é cinzento. Cinzenta a neve no pálido lusco-fusco. Os trapos dos teus companheiros são cinzentos. E também os semblantes deles são cor de cinza. Retomas outra vez o diálogo com o ente querido. Pela milésima vez, lanças rumo ao sol teu lamento e tua interrogação. Buscas ardentemente uma resposta. Queres saber o sentido do teu sofrimento e do teu sacrifício, o sentido da tua morte lenta. Numa revolta última contra o desespero da morte à tua frente, sentes teu espírito irromper por entre o cinzento que te envolve. E nesta revolta derradeira,
Sentes que teu espírito se alça acima deste mundo desolado e sem sentido, e tuas indagações por um sentido último recebem, por fim, de algum lugar, um vitorioso e regozijante sim. Nesse mesmo instante acende-se ao longe uma luz, na janela de uma distante moradia camponesa, postada feito bastidor à frente do horizonte, em meio à cinzenta e desolada madrugada bávara, et lux in tenebre lucet, e a luz resplandece nas trevas. Agora estiveste horas a fio picando o chão congelado, outra vez passou a sentinela e debochou um pouco de ti, e de novo recomeças o diálogo com teu ente querido. Tens cada vez mais o sentimento de que ela está presente. Sentes que ela está ali, crê poder tocá-la. Parece precisares apenas estender a mão para tomar a sua mão, e com grande intensidade te invade o sentimento. Ela está aqui, eis cá aquilo. No mesmo instante, o que é aquilo? Sem que tenhas notado, acaba de pousar um passarinho bem à tua frente, sobre o torrão que recém cavaste, para fitar atento o sereno. Arte no campo de concentração. Falávamos acima de arte. Arte no campo de concentração, será possível isso? Claro, depende do que se chama de arte. Vale dizer que, vez por outra, havia inclusive teatro improvisado. Desocupava-se provisoriamente um barracão, improvisavam-se alguns bancos de tábuas e elaborava-se um programa. E à noite vêm aqueles que passavam relativamente bem no campo, como por exemplo os capos ou os que trabalhavam no depósito e não precisavam marchar para o trabalho externo. Eles vêm para rir ou chorar um pouco, em todo o caso para esquecer. Apresentam-se algumas canções e recitam-se poemas. Contam-se ou apresentam-se cenas cômicas, ou mesmo sátiras alusivas à vida no campo de concentração. Tudo para ajudar a esquecer. E realmente ajuda. Ajuda a tal ponto que alguns prisioneiros comuns, não privilegiados, vêm para esse teatro mesmo exaustos da labuta do dia, e mesmo perdendo por isso a distribuição da sopa. Quem fosse privilegiado com uma voz realmente boa era alvo de inveja e não pouca. Durante a meia hora de intervalo do meio-dia, nos primeiros tempos de nosso internamento no campo de concentração, era distribuída uma sopa no próprio local da obra. A sopa era providenciada pela firma construtora, que não tinha interesse em investir muito na mesma. Durante esse intervalo podíamos reunir-nos na sala de máquinas, ainda em construção. Na entrada, cada um recebia uma concha de sopa rala. Enquanto a sorvíamos sequiosamente, um companheiro subia num tonel e cantava árias italianas. Enquanto para nós isto representava um deleite musical, ele tinha garantida uma ração dupla de sopa, do fundo, ou seja, até com ervilhas. No campo de concentração havia recompensa não somente para a arte, mas também para o aplauso. Embora acabasse não sendo necessário, eu ao menos pude contar com a proteção do mais temido chefe em todo o campo, por todos chamados de chefe assassino. Certamente por mais de uma razão. Porque certa noite tive a incrível honra de ser convidado para aquele mesmo alojamento em que tivera lugar a sessão espírita acima descrita. Mas uma vez houve primeiro uma conversa informal numa reunião íntima do médico-chefe, prisioneiro ele mesmo, e mais uma vez a presença totalmente ilegal do suboficial de saúde. Entretanto, por acaso, o capo assassino pediram-lhe que apresentasse um de seus poemas, cuja fama se espalhara por todo o campo. Não se fez de rogado e trouxe uma espécie de diário, passando a recitar alguns trechos de sua arte poética. Ao ouvir um de seus poemas de amor, tive que morder os lábios para não cair em gargalhadas, o que sem dúvida me salvou a vida. Além disso, não poupei aplausos, o que de certo me salvaria a vida caso eu fizesse parte do seu comando de trabalho. Este fora o caso uma única vez, e por um só dia, o que para mim já foi mais que o suficiente. Em todo caso, era conveniente o capo assassino ter boa lembrança da gente. Portanto, bati palmas o que pude, mesmo que um dos aspectos menos ridículos do poema de amor do chefe assassino consistisse em que amor constantemente rimava com dor e coração com paixão. De um modo geral, toda a assim chamada atividade artística no campo de concentração naturalmente apresentava muitos aspectos grotescos. Eu diria até que a experiência propriamente dita daquilo que de certa forma está ligado à arte provinha antes do tremendo contraste entre o que era apresentado e o pano de fundo da desolada vida no campo. Jamais esquecerei quando acordei do profundo sono de esgotamento na segunda noite em Auschwitz.
despertado por música. O chefe do bloco estava comemorando alguma coisa em seu compartimento bem ao lado da entrada do barracão. Vozes embriagadas berravam canções populares. Repentinamente, silêncio, e um violino chorava um tango de tristeza infinita, raramente tocado e ainda não gasto de tanto ouvir. Chorava o violino. Dentro de mim algo chorava junto. É que naquele dia alguém fazia 24 anos, e este alguém estava deitado em qualquer barracão do campo de Auschwitz, distante apenas algumas centenas ou milhares de metros dali, e mesmo assim fora de alcance. Este alguém era minha esposa. Se a pessoa que está de fora já pode surpreender-se com o fato de o campo de concentração permitir algo como a experiência da arte ou da natureza, mas ainda se espantará se eu disser que ali também existia humor. Claro, somente um princípio de humor. E mesmo então apenas por segundos ou minutos. Também o humor constitui uma arma da alma na luta por sua autopreservação. Afinal, é sabido que dificilmente haverá algo na existência humana tão apto como o humor para criar distância e permitir que a pessoa passe por cima da situação, mesmo que somente por alguns segundos. Um amigo e colega com quem trabalhei lado a lado por semanas a fio no local da construção foi por mim adestrado na prática do humor. Pus-lhe o compromisso mútuo de inventarmos ao menos uma piada por dia, mas especialmente uma ocorrência que poderia ter lugar após a nossa libertação e volta para casa. Ele era cirurgião, tendo sido assistente de uma seção de cirurgia de um hospital. Assim, por exemplo, tentei fazê-lo sorrir, certa vez descrevendo a dificuldade que ele teria, após a volta para casa e para o antigo campo de atividades, em perder os hábitos adquiridos no campo de concentração. Diga-se de antemão que quando o chefe da obra se aproximava do local do nosso trabalho para a inspeção, o supervisor procurava acelerar o ritmo com o habitual mexam-se, mexam-se. O que contei a meu companheiro foi o seguinte: quando você estiver novamente na sala de operação realizando uma demorada cirurgia de estômago, o atendente da sala de operação vai entrar correndo e dizer mexam-se, mexam-se, para avisar que o chefe está chegando. Muitas vezes, os próprios companheiros inventavam esse tipo de situação engraçada no futuro. Assim prediziam, por exemplo, que quando fossem convidados para um jantar em sociedade, poderia suceder que, distraídos, quando fosse servida a sopa, pediriam à senhora da casa, assim como pediam ao capo no intervalo do meio-dia, que ela lhe desse a sopa, bem do fundo, para pescar algumas ervilhas ou meia batata. A vontade de humor, a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, constitui um truque útil para a arte de viver. A possibilidade de optar viver a vida como uma arte, mesmo em pleno campo de concentração, é dada pelo fato de a vida ali ser muito rica em contrastes, e efeitos contrastantes, por sua vez, pressupõem certa relatividade de todo sofrimento. Em sentido figurado, se poderia dizer que o sofrimento do ser humano é como algo em estado gasoso. Assim como determinada quantidade de gás preenche um espaço oco sempre de modo uniforme e integral, não importando as dimensões desse espaço, o sofrimento ocupa toda a alma da pessoa humana. O consciente humano, seja grande ou pequeno este sofrimento. Daí resulta que o tamanho do sofrimento humano é algo bem relativo. Resulta ainda que algo quase insignificante pode proporcionar a maior das alegrias, como foi, por exemplo, na ocasião em que viajamos de Auschwitz para um campo das filiais em Dachau, na Baviera. Temíamos que o transporte fosse para Mauthausen. Nossa ansiedade crescia à medida em que o trem se aproximava daquela ponte sobre o Danúbio, pela qual, segundo diziam companheiros com anos de experiência em campos de concentração, ele teria que passar assim que se desviasse da linha principal, caso se dirigisse a Mauthausen. Quem ainda não passou por algo semelhante só acreditaria se pudesse ver os prisioneiros no vagão dançar de alegria ao perceberem que o transporte se dirigia apenas para Dachau. E como foi depois, ao chegarmos ao campo sucursal em Dachau? Tínhamos viajado 2 dias e 3 noites, e no chão apertado do vagão cárcere não havia lugar para todos se sentarem. A maioria teve que passar a pé a longa viagem, enquanto alguns poucos podiam acocorar-se por turnos sobre um pouco de palha, que estava molhada de urina. Em outras palavras, estávamos completamente esgotados ao chegar. A primeira informação importante, dada por prisioneiros internados há mais tempo lá, dizia que naquele campo relativamente pequeno, o número de prisioneiros nunca passou de 2.500. Não havia forno, isto é, ali não havia nenhum crematório nem por conseguinte câmara de gás.
E isto significava que no caso de alguém ficar muçulmano, não poderia ser levado diretamente para o gás, mas apenas quando se organizasse o transporte de doentes para Auschwitz. Assim, o perigo de morte vindo dessa parte, ao menos, não era tão direto. A agradável surpresa por nos ter sido dado aquilo que nos desejara nosso chefe de bloco, ele nos recomendara sermos mandados o quanto antes para um campo que não tivesse lareira, como em Auschwitz. Esta agradável surpresa nos encheu de alegria. Ficamos tão bem-humorados a ponto de nos entregar a gracejos e dar risadas, a despeito do que nos sobreveio nas horas seguintes.